Peço a todos que fechem os olhos, inspire profundamente e expire profundamente. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por tudo que nos acontece, por todas as oportunidades que já tivemos em nossa existência, pela nossa existência. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, e pedir a Ele, aos guias espirituais dessa casa, aos nossos guias espirituais, que possamos ter uma noite de aprendizado, que possamos refletir no bem e possamos sair daqui um passinho mais próximo da luz, mais próximo dos exemplos do Mestre. Que assim seja. Boa noite a todos, tá? E para mim é um trabalho, né? Uma honra muito grande poder ter a oportunidade de estar aqui na frente e dividindo com vocês um pouco do estudo que todos nós aqui fazemos diariamente, mas tive a oportunidade de vir aqui e dividir com vocês os últimos estudos que eu ando fazendo, tá? E para variar, eu ando muito fã dessa revista, né? A Revista Internacional do Espiritismo, tá? Já é o segundo ano que nós estamos assinando a revista aqui na casa. Quem tiver curiosidade e que quiser fazer a assinatura da revista, entre em contato com a casa. É uma revista muito boa. Ela vem com várias informações e reportagens sobre o espiritismo, reportagens atuais, tá? Que vale a pena mesmo, gente. Então vamos lá. Na revista desse mês, veio uma reportagem que chamou muito a atenção, tá? Talvez tenha chamado um pouco mais a minha atenção por eu trabalhar, né? Eu sou professor aqui nessa encarnação, sou professor de geografia, então eu dou aula para os adolescentes, né? Então essa matéria também me chamou bastante atenção. Então eu pensei assim, poxa, se é uma coisa que eu convivo todo dia, eu trabalho com isso, talvez eu possa trazer algumas informações novas para vocês, tá bom? Todo mundo aqui, se o filho não é adolescente, ou tem um sobrinho adolescente, né? Ou está com uma pré-adolescente em casa, ou uma amiga que tem um adolescente, sempre tem um adolescente perto da gente, né? Então, quem sabe com essa reportagem possa trazer algumas novidades para vocês, tá bom? Quem fez a reportagem foi o Adeilson Salles, tá bom? Então, ele que trouxe esse tema e organizou bastante o tema. Eu estou apenas transmitindo o conhecimento que ele colocou dentro da revista, tá bom? Então, eu dei uma organizada para transformar isso num bate-papo aqui entre nós, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que nós podemos falar sobre mediunidade na adolescência? O que essa reportagem traz para nós em primeiro lugar? Dá uma olhadinha naquelas informações. Ó. Primeira coisa, ele nos traz que vivemos tempos conturbados. Bom, já era de se esperar, né? Nós somos um ser em evolução, estamos num planeta de provas e expiações que está tendo aquela transição que a gente tanto fala, não é? Aquela mudança para um planeta melhor, para um planeta de regeneração, tá bom? E, gente, no meio de tudo isso, é claro que nós vamos encontrar muitos problemas, né? Muitos problemas emocionais, muitos problemas na nossa sociedade, problemas com a política, com a economia, guerras e assim por diante, tá? Mas ele vai nos chamar a atenção para que esses tempos conturbados também entrou nos nossos lares, na nossa família, tá? Então, a família aqui na Terra, ela também está passando por um momento conturbado. Muitas vezes, pais e filhos, né, não estão conseguindo se comunicar, não estão conseguindo se entender, tá bom? Pela experiência que eu tenho como professor e vocês também, na vida de vocês, né, como pais, avós, tios,
percebem, né, que essa diferença que teve tecnológica muito rápida, né, da evolução da internet, do celular, ela parece que deu uma distância muito grande entre a geração dos avós para os netos, né, e assim por diante. Então, talvez, realmente, tenha uma distância tecnológica entre os dois, né? Mas vamos avançar um pouquinho mais. O que será que está acontecendo, né, com essa relação entre pais e filhos adolescentes? Tá bom? Ele cita também, só vou lembrar o nome dele, o Adeilson, perdão, que está crescendo muito o atendimento de jovens em psicólogos, psicanalistas. Tá? Nas escolas, nós vemos parece que a gente está vendo um crescimento de alunos que precisam de um acompanhamento psicológico, estão precisando de um acompanhamento de um psiquiatra, buscam uma ajuda nesse sentido, né? Então, o que está acontecendo? Né? Talvez algumas respostas, algumas dicas aqui de como agir possam aparecer na palestra de hoje, tá bom? Então, o que será que está acontecendo? Né? Que a juventude ela sempre foi um momento de transformação, de novidade, mas parece que agora está dando uma intensificada. Vamos tentar entender um pouco isso aqui. Bom, primeira coisa, ele traz algumas informações para nós. Não é? Aspectos dos conflitos juvenis. Aqui nós vamos entender um pouco o que pode estar causando esse desentendimento entre pais e filhos, tá bom? E você percebe que eu estou falando entre pais e filhos, porque a nossa visão enquanto pai, enquanto aquele mais velho, é a gente achar que a gente sempre está certo e que o problema estão com os adolescentes, estão com as crianças. Então, olha a inteligência do autor ao falar dos problemas entre pais e filhos. Porque nós temos que sair daqui também com algumas perguntas na cabeça. Tá bom? Número 1, gente. Primeiro, não é o momento que eles começam a ter esse tipo de cabelo, não é? Começa a esconder a franja com o cabelo, começa a ter uma atitude um pouco diferenciada, não é mais criança, ele começa a se tornar um pouco mais rebelde, mais adulto. Por que tudo esse tipo de coisas acontece? Número 1, em relação ao espiritismo, nós sabemos ali que começa na juventude a individualização do espírito na pré-adolescência. O que significa isso? Nós sabemos, né, que todo pré-adolescente, todo adolescente, na verdade é um espírito que milenar, né? Que está avançando, está conquistando os seus avanços morais, não é? Reencarnação após reencarnação. E nós, espíritas, temos que ficar atentos. Por quê? Nós que entendemos a reencarnação, temos que ficar de olho. Por quê? A infância ainda é um momento em que o espírito está mais conectado com o mundo espiritual, né? Nós temos na literatura informações de que mais ou menos aos 7 anos é que a reencarnação se completa aqui na Terra. Quer dizer, que se cortam os laços mais densos com o mundo espiritual. Tá? E o que isso pode trazer para o nosso entendimento aqui? É o momento que o espírito está realmente individualizado, ele entende que agora ele está sozinho, entre aspas, ele está individualizado, né? Ele não está mais grudado com a mãe e com o pai. Ele começa a entender que ele é um ser único e que as ações dele, que ele tem controle sobre as suas ações, que ele escolhe, ele começa a fazer escolhas. Até a pré-adolescência, quem faz escolhas para eles são os pais. São os pais que escolhem o que ele vai comer, são os pais que escolhem quando ele vai dormir, o que ele vai vestir, para onde que ele vai viajar, para onde que ele vai estudar. E a partir da pré-adolescência, ele começa a se enxergar como indivíduo. Então está chegando a hora desse ser fazer as suas escolhas. Tá? Então, aí que entra também muitas vezes o nosso lado. De nós querermos continuar sendo que tipo de pai? Aquele pai de uma criança. Então, o pai de uma criança é aquele pai que escolhe tudo para a criança. Ele tem responsabilidade sobre a criança. A partir do momento da pré-adolescência, tem que ter um diálogo
né? Tem que ter um diálogo. Não significa fazer o que o filho quer o tempo todo. Mas ele vai fazer o quê? Questionar as suas atitudes. Filho, você vai estudar lá. Ah, certo, pai, mas por quê? Porque sim. Né? Então, nesse momento em que os pais estão iniciando esse momento de questionamento dos filhos, nós temos que ter coerência com o que nós estamos falando. Né? Essa história de porque sim, não vai colar mais com um pré-adolescente. A criança você fala, porque é para o seu bem, e pronto. O pré-adolescente ele vai querer mais. E esse é um momento rico para a gente, para a relação dos dois. Não é um momento para ser deixado de lado. É o momento que o filho vai colocar no pai o quê? A confiança no pai. Espera aí, pai, você está falando que nós vamos comer naquele lugar porque ali vai ter uma comida desse tipo, e isso vai fazer bem para todos nós? Ah, então eu fui convencido por você, você me mostrou. Então, muitas vezes, esse primeiro choque, os pais não estão sabendo lidar com esse choque. Tá? E a gente vê isso acontecer muitas vezes na escola, que é o momento que o adolescente sai da infância e vai para a pré-adolescência, e ele começa a ir para o 6º ano, para o 7º ano do colégio, e começa a acontecer o quê? Bater de frente com o professor. Ele começa a tentar iniciar alguns tipos de questionamentos sobre as regras da escola, as regras de convivência. Né? E esse é um momento crítico. Nós temos que parar e atender essa súplica de atenção. Né? Não é fazer o que ele quer, é iniciar um diálogo. Tá? Então, gente, é um momento especial. Tá? Os pais têm que se preparar para esse momento, porque acabou a reencarnação, está completa, agora ele é um ser livre. E esse serzinho que está aí, ele é um ser o quê? Muito antigo. Ele já vem carregado de muita informação. A gente vai chegar nisso aí. Então, tudo bem. Tudo bem até aqui? Né? A individualização acontece nesse momento. 2. Nós não podemos esquecer, gente, da mudança metabólica que acontece no corpo físico desse adolescente. Tá? É um momento de mudanças hormonais extremas. Tá? E é um momento também que eles começam a descoberta do prazer. Tá? Então eles começam a ter descoberta de outros tipos de prazeres que eles não tinham na infância. Eles começam a entender um pouco mais o mundo dos adultos. Né? Então começa aí um abalo na estrutura emocional também desse jovem. É uma ruptura. Nós também, quando estamos falando de reforma íntima, que nós vamos mudar, vamos melhorar, a gente também passa por uma fase de transição. Nós estamos passando de planeta de expiação para regeneração, não é uma transição planetária? Ele está no momento de transição para uma vida adulta, para a encarnação em si mesmo. Tá? E o que a gente pode entender? É um momento difícil para o adolescente. Todos nós aqui que já fomos adolescentes, já passamos por esse momento. E nós não podemos esquecer. É um momento em que o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho, ele está entrando com um mundo, naquele mundo que nós já vivemos. Né? O mundo da cobrança social dos colegas, de ser aceito naquele grupo dos colegas. Não é? É aquele momento que ele é cobrado pelas questões relacionadas ao sexo, né? É aquele momento de que a gente tem muito bullying, né? Então o bullying, por exemplo, é legal que ele até brinca na reportagem que ocorre muito bullying do jovem ser BV. Todo mundo sabe o que é BV, né? Na linguagem dos jovens. É o boca virgem, que nunca beijou. Né? Então esse tipo de coisinha, que para nós pais parece uma coisa superficial, o mundo dele naquele momento gira em torno disso. De quem aquela menina da sala gosta, de quem o menino da sala gosta. Ele começa a se olhar no espelho, ele começa a se perceber como, peraí, mas... Nossa, então o meu cabelo, o meu visual, eu começo a ter... Ele começa a se reconhecer como um ser mais adulto. E nós temos que tentar entender, né, esse tipo de processo. Como que nós vamos entender isso? Conversando.
entrando, a gente nunca pode perder esse diálogo com a criança, né? Por exemplo, às vezes a gente vê lá na escola, que é o que eu venho contar para vocês, né? Muitas vezes eles vêm contar coisas para o professor que eles nem contam para os pais, né? Quer dizer, super natural, porque os pais eles têm uma relação diferenciada, né? Mas até que ponto, né, o nosso filho se abrir com outra pessoa e não se abrir com nós é natural, é saudável? Tem um ponto que é saudável mesmo, porque eles vêm com a gente com umas perguntas meio doidas aí, né? Só para deixar os professores aí meio de cabelo em pé. Mas, quando que ele vai ter essa conversa com os pais? Ele tem esse diálogo? Ele tem essa chance? Tá? Então nós temos que estar atento a tudo isso, gente. É o momento do namoro, né? É o momento que ele vai entrar agora falando de coisas mais pesadas, do acesso às drogas, do acesso às bebidas, né? Uma bebida como forma de entrar no meio social, de fazer parte daquele grupo. É aquela velha história que a gente já sabe como é que funciona. Mas nós vamos tentar entender agora o que o Espiritismo tem para nos oferecer de ferramenta para lidar com essa situação, tá bom? Por enquanto estamos enumerando os problemas. Olha essa imagem, não é uma imagem forte? Nós não vivemos esse bullying que eles vivem. O cyberbullying, né? Porque vamos supor, se a gente sofresse um bullying, né? Para quem não lembra o que é bullying, é uma agressão verbal e física o tempo todo com a mesma pessoa. Tinha o valentão na escola, e ele te enchia a paciência. Só que acabava a escola, você ia para casa. Acabou. Você só ia ver o valentão no dia seguinte, né? E se já era ruim, você ficava com aquilo na cabeça. Eu vou chegar lá, vão me chamar de girafa, porque meu pescoço é grande. Ai, meu Deus. Aí, até o outro dia você ficava pensando isso. Hoje em dia, gente, ele vai para casa, aonde que está o bullying? Na mão dele. Na hora que ele entra no Facebook, ele entra no Instagram, está rolando o bullying dele 24 horas, atingindo um número de pessoas muito maior. Até que ponto você, pai, nós, pais, estamos entrando no mundo virtual das crianças? Você sabe onde o seu filho está navegando? Você olha o WhatsApp do seu filho, tem que olhar. Qual que é a senha do seu celular? Dá aqui para mim. Você não vai? Vou ver sim, eu que comprei o celular. Pode dar isso aqui. Deixa eu ver a senha. Quem que está conversando aqui? Vai sair de casa. Com quem que você vai sair? Deixa eu ver, conversar com a... São coisas básicas, mas que, segundo o autor, parece que é isso que a gente está perdendo com esse mundo muito rápido. Vai de Uber, né? Você põe o filho dentro do Uber, vai de Uber. Você nem sabe quem está levando o seu filho, quem está trazendo o seu filho. Ficar esperto, gente. É isso que essa reportagem vem nos alertar. Aqui, ele faz várias citações do Allan Kardec. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse momento de adolescência, qual é a importância da educação na infância? Então, olha aqui. O adolescente, ele não nasceu adolescente, ele foi criança antes. Para ter uma adolescência saudável ali, sem muitos tropeços, porque vai tropeçar mesmo, faz parte da nossa experiência, ele teve que ter uma infância o quê? Bacana, bem trabalhada, né? O adolescente, você não dormiu, acordou, tem um adolescente na sua casa. Ele foi uma criança. O que os espíritos falam disso? Questão 383 do Livro dos Espíritos. Pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos. Qual, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Do que vale a gente passar pela fase da infância? Por que a gente não reencarna já adulto? Poderia ser, não poderia? Sei lá, uma suposição. Resposta. Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, quer dizer, é na infância que a gente vai jogando o quê? Aquela sementinha da confiança. Filho, aconteceu alguma coisa? Vem conversar com o pai.
vem conversar com a mãe, é para conversar com o vô, aconteceu alguma coisa, é para falar com a professora. Então, se você fez nesse momento em que o espírito está mais acessível, a criança, ela é a fase da vida que ela está mais acessível. Porque você fala uma coisa com ela retruca? Não, às vezes ela chora, né? Esperneia. Mas ela não retruca. Ela ainda não está nessa fase aqui, ó, de questionamento. Ela aceita melhor as coisas. E se nesse momento você aproveitar para colocar ideias de amor, ideias de compaixão, ideias cristãs, né, no coração desse espírito, mais fácil vai ser de ele mesmo se reeducar quando chegar na pré-adolescência, né? Então, olha aí, os espíritos se eles estão falando para a gente fazer isso, quem somos nós para pular essa etapa? Vai querer ser amigo do filho agora que ele é adolescente? Vai ser difícil, vai ser mais difícil. Então, vamos lá. 3. É na adolescência, olha que bacana isso aqui, olha como faz tudo sentido. 3. Surgimento das reminiscências de vidas passadas. Então, peraí, se esse espírito veio criança, ainda estava meio mais para lá do que para cá, né? Estava meio atordoado, ainda a infância é um momento que ele está aprendendo, o espírito está reaprendendo a usar o corpo, tá? Ele vai chegar na pré-adolescência e ele vai estar totalmente desconectado do mundo espiritual e toda a sua bagagem histórica, moral, vai aflorar na mente, ele vai mostrar quem ele é. Quando? Quando ele vira adolescente. E nós sabemos que nas nossas vidas passadas nós somos gente muito boa, não foi? Muito legais, né? Fomos ótimos. Então, quando adolescente, quando ele acorda, é como se ele acordasse com as memórias da vida passada. Dos aspectos, não que ele lembra da vida passada, mas com os seus vícios morais. Brigão, respondão, às vezes maldoso. Espera aí, nossa, mas quando você era criança, você era tão bonzinho. Agora, quando ele está na adolescência e ele vem essa onda da antiga moral dele, o que vai fazer a diferença? A educação que ele teve na infância. Porque quando volta a como ele era no passado, digamos assim, é aí quando vem essa batalha. É claro que a gente sabe, né, no espiritismo, não tem o anjo, o demônio, do jeito que a gente está falando, mas só para você entender. É como se na cabeça, no espírito desse adolescente, travasse uma batalha dos vícios morais que ele traz da vida passada e das coisas novas que ele aprendeu com quem? Nessa nova encarnação, quando ele era criança. Olha a importância disso. Se ele não tiver uma infância que você plantou a semente do bem para ele melhorar, ele vai voltar na adolescência, a hora que ele der uma despertada, ele vai ser quem? O da última encarnação, e ele vai ter evoluído alguma coisa? Não. Como que ele vai evoluir? Apanhando na vida, fazendo, errando, e aí ele vai aprender mais sofridamente. Enquanto que o nosso papel é jogar essa semente na infância, para que quando ocorrer essa batalha dentro do espírito adolescente, ele possa fazer novas escolhas. Ele possa deixar velhos hábitos milenares e incorporar hábitos novos. Quantos hábitos será que nós não nascemos do preconceito, da escravidão? Todos nós aqui passamos por esse período, ou de um lado ou do outro. Esse pensamento do preconceito, ele vem com a gente. Como que a gente vai tirar o preconceito das pessoas? Criança. Quando a criança faz trabalho em grupo, somos todos iguais, e todo mundo é amigo, não tem que olhar a cor da pessoa, não tem que olhar a religião. A gente não faz isso quando é criança? Olha o que está fazendo. Quando ele vira adolescente, isso é válido, porque agora é com ele, ó. Ele vai acontecer essa batalha dentro dele. Novos conhecimentos e antigos conhecimentos. Não é interessante isso? Entender essa parte espiritual? Olha como faz sentido todo esse trabalho que nós tivemos ao educar os nossos filhos, né? E aqui, uma coisa interessantíssima. Não é o bem contra o mal. Olha essa frase do Buda. Buda, nossa, mas nós estamos no espiritismo, não pode ter frase do Buda.
Calma, a gente aprendeu o quê? Que todos nós somos irmãos, espíritos superiores, né, que vieram espíritos superiores como Buda vieram trazer novas informações para nós. Olha o que ele fala. O conflito não é entre o bem e o mal, mas é entre o conhecimento e a ignorância. O mal, o que é o mal? A falta do conhecimento. A partir do momento que chega o conhecimento, eu vou para o caminho do bem. Né? Então não é uma índole má. Esse meu filho, ele é mau, ele está na raiz dele, ele não sabe ainda por que ele tem que ser bom. Cabe a quem explicar? Nessa encarnação, cabe a você, cabe a nós. Né? Então vamos lá. E último, né, para a gente chegar no que a gente está conversando. Muitas vezes, a mediunidade, né, ela pode ficar mais intensa na adolescência. Não é? Nós que somos espíritas temos que ficar espertos. Por quê? Muitas vezes, problemas emocionais, às vezes a adolescente chora muito, né? Ou às vezes em lares que não são espíritas, fala que vê, né? Vi um vulto, pessoas conversam comigo à noite e fica perdido. Né? E aí você vai ver, é um problema de mediunidade não trabalhada. Então, gente, nós também temos que ter esse olhar para os nossos jovens. Ele até brinca na reportagem. Allan Kardec não escreveu assim, todos são médios de maior ou menor grau após os 21 anos. Não. Né? A mediunidade ela é inerente ao espírito desde que ele nasce. Maior e menor grau. Então, muitas vezes, os adolescentes são médios e não sabem, né? E passam por essa fase se arrastando, sofrendo, não entendendo realmente o mundo, quando é uma questão de mediunidade. Então, cabe a nós que temos um pouquinho mais desse conhecimento mediúnico, auxiliar nossos amigos, auxiliar nossa família, quando aparecer um caso desses, né? Então vamos lá. Lembrando, gente, que todo mundo é médium. O que significa ser médium? Significa se comunicar com os espíritos. E todo mundo se comunica com os espíritos. No maior ou no menor grau? Eu nunca vi, nunca falei e nunca, não comunico não. É que você não se lembra. À noite nós comunicamos. Agora mesmo está o seu mentor do seu lado conversando com você aqui na sua palestra. É que no subconsciente da gente a gente está absorvendo essas informações. Tá bom? Lembrando que nós podemos, dependendo da nossa atitude, gente, ter uma influência positiva ou negativa dos espíritos. Olha que bonitinha essa primeira foto. Né? Olha o bebezinho aqui, o avô desencarnado, fazendo uma visita para o filho. Né? Os espíritos, quando a gente fala influência dos espíritos, é só ruim? De jeito nenhum. O nosso anjo da guarda está sempre conosco, nosso anjo guardião, assim que a gente nasceu, né? Está sempre com a gente. Se a gente não vê sinal dele, é porque nós fechamos nossos ouvidos. Né? Pergunta, 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha essa resposta. Os espíritos eles estão sempre na nossa vida o tempo todo. Né? Então, eu tenho que tentar entender essa questão. Por quê? Muitas vezes, se nós não tivermos um ambiente familiar agradável, acolhedor, né, praticante do bem, da caridade, todo mundo erra, não estou falando que é perfeito, eu estou falando que você é perfeito, de jeito nenhum. Mas nós temos que cultivar ações positivas dentro da família. Por quê? Essa mediunidade, ela pode estar se manifestando, sabe como, no seu adolescente? Vícios. Por quê? Muitas vezes, né, irmãos nossos sem o conhecimento, que ainda trabalham no mal, né, e não enxergaram ainda, vai chegar a vez deles, assim como chegou a nossa, um pouco mais já,
querem, ainda mais nessa fase de transição, atrapalhar o andamento de alguns de nós, né? Mesmo porque nós, inclusive, chamamos, né? São dívidas cobradas por nós. Não é que nós somos santinhos, eles vêm atrás da gente à toa, não. Nós fizemos muito errado para esses irmãos também. Como que eles podem entrar numa família e atuar, né? De uma forma a interferir na harmonia de uma família? Vícios que geram conflitos. Ah, você está brincando que um espírito vai ficar do meu lado, entra no Facebook. Não é isso, não é nesse sentido. Mas muitas vezes um irmão nosso entende que quando eu estou no Facebook, isso gera conflito em casa. Por quê? Porque minha mãe fala, vai tomar banho, já vou. Já vou, mãe. Pronto, está estabelecido a desordem que foi tanto trabalhado, tanto através da rede social. Então não é que ele é viciado em Facebook e ele quer absorver a sua energia porque você está vendo o Facebook e ele precisa de Facebook. Não é isso. São muitas vezes meios para chegar até um fim. Quantas vezes nossos filhos não ficam nos jogos eletrônicos? E isso causa uma discórdia. Os jogos eletrônicos são ruins? Não. Redes sociais são ruins? Não, se forem usadas da forma correta. Agora, quando que aqui, ó, todo pai em casa tem que saber o que é um Fortnite. Já ouviu essa palavra e não sabia o que era? É o jogo que seu filho está jogando agora. Agora mudou para o Apex, né? Quem está sabendo, quem está por dentro aí. É legal seu filho jogar? Super. Desenvolve habilidades motoras, desenvolve habilidades visuais, ele conversa, faz amizades dentro da internet, sim. Mas, e se isso for se tornando um vício que vai gerar conflito, que vai gerar dor? Pode ser aquela brecha que o nosso irmão está esperando para atrapalhar tudo em casa? Pode. Então tem que ficar de olho, né? E como que você vai ficar de olho? Vai sentar com o seu filho. Ô filho, o que você está jogando tanto aí? Mostra para mim. Ah, é? Nossa, então é assim que funciona esse jogo? Que legal. Mas, vamos fazer um acordo aqui. 1 hora por dia, eu acho que está bom, não é? Então, o diálogo, entenda o que o seu filho está fazendo. Porque se você for lá e desligar, conflito. É isso que todo mundo, que os irmãos que ainda estão, né, não estão voltados para o bem querem. Conflito. Sexualidade, né, a internet voltada para sites de sexo e tudo mais. Quantos jovens ficam viciados em sexo virtual? É uma doença que está se espalhando, gente. Quantos irmãos viciados em sexo desencarnados não se aproveitam desse momento para absorver as energias vitais? Né? Então, número de suicídio que está aumentando entre os jovens. Né? Ficar muito atento, gente. Drogas. Tá? Então, a mediunidade, quer dizer, aquela mediunidade que ele poderia estar usando para receber boas influências, para se tornar uma pessoa melhor cada vez. Não, ele abriu uma brecha da mediunidade dele para receber influências negativas e intensificar aquele vício que ele já tem. Pode ser numa rede social, pode ser em comida, né? Às vezes o adolescente viciado em comida, come pra caramba, vai gerar um problema físico, né? Uma desestruturação dos chakras, dos centros de força. Temos que ficar atentos, tá bom? Bom, aqui eu só queria que o Léo, por favor, colocasse um vídeo. Sabe o que é, gente? Eu achei um vídeo muito interessante quando eu estava navegando pela internet. E para falar dessa questão mesmo de, como assim o espírito está aqui do meu lado e está... Eu estou jogando videogame, ele está do meu lado? O que é isso, né? Está em casa, ele está do meu lado? É um vídeo que eu achei muito interessante. É o Carl Sagan. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele foi um astrofísico mega importante, trabalhou na NASA, né? Ele faleceu nos anos 90, 94, 95. Ele fez uma série de televisão chamada Cosmos, em 1980, que todo mundo, o pessoal mais antigo aí assistia na televisão. E ele é ateu. Não acredita em Deus.
E ele está... E aí que está, né? Então, eu estou pegando um cientista que não acredita em Deus e estou trazendo num centro espírita para provar, para a gente tentar entender um pouco mais como que existe esse negócio de Deus e de espírito. Ele falou tudo. Só faltou ele ligar com o espiritismo. Quer ver? Olha que interessante. Ele vai explicar para a gente o que é a quarta... Tentar explicar, que é difícil. Eu entendi mais ou menos. Vocês vão ver o que vocês conseguem entender. O que é a quarta dimensão? Que a gente fala, o mundo dos espíritos. Mas o mundo dos espíritos é aqui. Ele está do meu lado agora. Temos irmãos aqui. Mas como que ele está aqui? Eu não estou vendo. Eu não estou sentindo. Como que isso funciona? Olha que interessante isso aqui. Por favor, Léo. Ao discutirem a estrutura em grande escala do cosmos, os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é, claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Léo, você pausa, por favor. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando de dimensões, né? Então, o espírito está em outra dimensão. O que significa isso? Não é que ele está num outro lugar. Ele está aqui. Só que ele está numa outra dimensão. Como assim? Olha o exemplo que ele dá. Imagine se nós fôssemos essas figuras geométricas e tivéssemos apenas duas dimensões. O que é de duas dimensões? Por exemplo, esse quadro. Ele tem altura e largura. O que é três dimensões? Somos nós. Nós temos altura, largura e profundidade. Tanto que você vai assistir um filme 3D, qual que é o diferencial quando você põe o óculos? Parece que você vai entrar no filme. Isso são três dimensões. Imagine que nós vivemos na Planolândia, que ele disse, né? Nós somos seres de duas dimensões. Nós só conhecemos frente, trás, direita e esquerda. Existe cima e baixo ali? O Carl Sagan não está em cima? Existe. Mas os quadrados estão vendo? Sim ou não? Não. Porque os quadrados, eles só conseguem ir para frente, para trás, para um lado. Para ir para os quadrados ali, eles não conseguem entender que existe um cima. E eles não conseguem entender que existe um baixo. Porque eles estão presos só em duas dimensões. Mas o mundo está tudo aí acontecendo. Vamos ver mais um pouquinho, Léo. Temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras recortadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, aí chega um ser que está numa outra dimensão. Esse ser está na terceira... Desculpa. Esse ser está na terceira dimensão. É aquele ser, ele vê as duas que a gente está vivendo e ele está em mais outra dimensão. Só que eles estão no mesmo espaço? Sim. Ele vê todo mundo, mas os quadrados estão vendo ele? Não. A hora que ele fala assim, oi, quadrado, ele mandou uma mensagem, deu um olá, tudo bem? O quadrado falou, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê?
A mensagem chegou de uma outra dimensão. Chegou de cima. E o quadrado não sabe o que é cima. Porque ele está preso só na frente e para trás. Então aquilo para ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha. Alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu não consigo ver, eu não consigo tocar, eu não consigo sentir cheiro, mas está ali. Porque eu estou sentindo essa informação chegando. Imagine você que as maçãs são os espíritos e nós estamos presos na planolândia. Nós estamos presos em 3 dimensões. E os espíritos estão em 4, 5, várias dimensões a mais do que nós. Quando a gente morre, entre aspas, desencarna, a gente sai da 3ª dimensão e vai para a 4ª dimensão. Olha que coisa incrível. Vai, Léo, vamos ver quem está para pegar mais coisa. Do quadrado, olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. Então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto... Se um ser de uma outra dimensão resolver entrar em contato conosco, como que ele fica aqui? Você viu que isso aqui, só que parte que ficou dele? Só ficou uma lâmina dele. Só ficou a parte com 2 dimensões dele. Só vai aparecer a largura e a altura, né? Largura e o comprimento? Desculpa, eu posso errar essa parte aí. O que acontece aqui? Como que os espíritos vão entrar em contato conosco? Eles não vão aparecer com a forma espiritual, a não ser que os médiuns, né, consigam ter essa... Mas, normalmente, quando ele vem para a nossa dimensão, ele só vai conseguir conectar conosco com ondas. Ele só vai conseguir conectar conosco com mensagens, através dos médiuns. Se um espírito quiser aparecer na 3ª dimensão, ele tem que fazer o quê? Pegar a matéria, né, que está aqui na atmosfera, transformar essa matéria e poder construir um corpo físico para aparecer aqui. Certo? Olha aqui, quando a maçã quis entrar aqui, ela entrou, só que só apareceu um pedaço dela, não dá para a gente ver tudo. Continua, Léo, por favor. Enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar, cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado, e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão, e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isso é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você?
E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística, chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Podemos imaginar um cubo do seguinte modo. Pegamos um segmento de linha e o movemos nele mesmo nos ângulos retos em igual comprimento. Isso faz um quadrado. Mexa esse quadrado um comprimento igual nos ângulos retos nele mesmo e temos um cubo. Bom, este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. E essa sombra nós reconhecemos. Ela é, desenhada comumente nas salas de aulas da terceira série como dois quadrados com seus vértices ligados. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões, mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Bom, vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física, não desse lado, não desse lado, não desse lado, mas em ângulos retos para essas três direções. Eu não posso mostrar que direção é essa, mas imaginem que há uma quarta dimensão física. Nesse caso, podemos gerar um hipercubo quadridimensional, que também é chamado de tesseract. Eu não posso mostrar a vocês o tesseract porque eu e vocês estamos presos em três dimensões. Mas o que eu posso é mostrar a sombra em três dimensões de um hipercubo quadridimensional ou tesseract. É isto. E pode-se ver que são... Eu não entendi nada dessa parte final que eles tentam explicar. Mas olha o que ele está tentando passar para nós. Que nós, na terceira dimensão, essa figura que está na mão dele é chamado hipercubo. É uma teoria, é a parte teórica, é o mais próximo que os físicos chegam de mostrar, para provar para nós que existe uma quarta dimensão. Olha que coisa doida. Um cubo na outra dimensão ficaria nesse formato aqui, ó. Eu não entendo também por quê, como, não sou físico, eu também estou aprendendo. Mas, você entendeu a lógica por trás de tudo isso? Ele, um físico que não acredita, ele está provando que existe uma outra dimensão. Ele falou, nós não podemos ver, mas nós entendemos que há uma outra dimensão. Você viu a hora que o quadrado sai voando e ele enxerga dentro das casas, ele vê as pessoas? Não é assim que a gente aprende na doutrina espírita? Que os espíritos volitam, que eles atravessam paredes, porque é o mesmo lugar, só que é uma outra dimensão. Então, gente, os espíritos, nossos irmãos, estão sim conosco sempre. Léo, obrigado, pode tirar o vídeo. E nós temos que nos atentar, tá bom? A isso. Para finalizar, como que a gente vai resolver parte desses problemas, né? Tem que ter companheirismo com o filho, adolescente, tem que ter diálogo, tem que ter limite, não é fazer tudo o que ele quer. Ele tem que entender que ele faz parte da sua família, que ele tem que colaborar, que ele tem que ter as atividades dele, que ele tem que ajudar todo mundo a crescer junto, né? Tem que ter uma orientação espiritual, ajuda muito, né? Mas isso não é um ponto assim, a pessoa só vai ser boa se ela tiver uma orientação espiritual, não é isso. O Carl Sagan, acabei de falar, ele era o quê? Ateu. Acredito eu que quando ele desencarnou, um monte de irmãos do bem recebendo ele. Imagina a felicidade dele. Imagina a felicidade de você ser ateu e descobrir que estava errado. Que coisa boa, né? Então, não significa que mas tem um amigo que eles não acreditam em Deus, não vão na igreja, não faz nada, então eles são do mal. Que isso, gente? Né? Mas nós que já temos esse conhecimento, não é interessante entender isso? Não vai ajudar? Acompanhamento escolar. O filho vira adolescente, você acha que ele faz tudo sozinho. Faz nada.
faz nada. Até o colegial, terceiro colegial, se eu não ficar em cima, meu amigo, não sai nada. Estou falando para vocês. Tem alguns que saem porque parece que já veio de outras vidas ali, bem disciplinado. Se ele não tem disciplina, ele não vai fazer. E você acha que você fez sua parte até o 5º ano. Legal. Não. Eu estou falando agora como um profissional. Tá bom? Tem que ter a sua... Vocês, é um momento que ficam juntos, vocês conversam. Vai fazer o compromisso junto, ver se fez o compromisso, vai ter avaliação. Sentou, é uma hora que você passa com o seu filho. Não é pela matéria. Não estou falando que você tem que saber tudo da matéria. Você tem que sentar e mostrar que você se importa. Por quê? Olha aqui. Tem que ter coerência entre a sua fala, a sua atitude e o seu pensamento. Vai estudar, filho, e fica na televisão? Já estudou? Volta para o quarto e estuda mais. Ué, você está mandando eu estudar e você está na televisão? Não estou entendendo. Sai já do celular. E está no celular? A criança não é besta. Perdão a palavra. A criança não é boba. Ela vai olhar e falar, peraí, está falando para eu sair, mas você está no celular? Está faltando coerência, né? Ah, o pai, você não pode usar droga, mas seu pai bebe pra caramba e está fazendo tudo coisa errada o tempo inteiro? Está fazendo o mau uso da bebida alcoólica? Não fuma, você fuma. O adolescente, ele entende isso daí, né? Ele começa a entender as coisas. E aquela coisa que você fala para a criança, não bebe, não faz isso, mas você está fazendo, ela aceita, porque ela é criança. Virou adolescente, acabou. Ou você entra na linha e dá o exemplo, ou não vai acontecer nada, né? Vai desandar. O que nós fazemos para melhorar? Nós não seguimos o exemplo? Tentamos seguir? O exemplo de quem? Do mestre, não é? Se nós, para aprender, seguimos o exemplo do mestre, por que os nossos filhos, para aprender, não vão seguir os nossos exemplos? Então, apesar de chamar mediunidade na adolescência, serviu mais para nós, né? Pais, a palestra aí, para a gente dar uns toques e ajudar esse espírito irmão a passar por esse momento de transição difícil. Tá? Cada vez está mais difícil, é mais informação, é mais problema que ele tem que resolver e nós temos que estar lá para ajudar e fazer a nossa parte. Tá bom? Então, espero que eu tenha, o Adeilson que fez a reportagem, tenha trazido informações bacanas e nós possamos aí interiorizar isso, refletir sobre isso e buscar sermos pessoas cada vez melhores. Ok? Então, agora é o momento do passe, né? É isso aí.